meditar nesta noite, que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 50. Nós vamos ler todo este salmo, porque ele tem uma lição muito importante para nós nesta noite, é algo que o Senhor colocou no meu coração. Salmo de número 50, no versículo 1 a seguir, nós vamos meditar nele nesta noite. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Tem uns barulhinhos de folha ainda, nós vamos aguardar, né, queridos? Para não ter ninguém que não possa acompanhar a nossa leitura. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 50, o primeiro versículo a seguir. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas os ímpios, ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem os livre. Verso 23 e último. O que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Pai, nesta noite nós estamos no momento da tua palavra, Senhor. Nós já adoramos ao Senhor coletivamente aqui nesta noite, cantando louvores ao teu nome santo e bendito. Neste momento, Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor em oração, pedindo da tua graça sobre nós. O nosso coração necessita, Senhor, de ti. O nosso coração tem sede da tua presença, tem sede da tua palavra, que é o alimento diário para os nossos corações. Pai, sê misericordioso, Senhor, para conosco nesta noite. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Tome assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu estava indo para o trabalho hoje, irmãos, e esta passagem veio ao meu coração, e eu tratei de meditar sobre ela durante o dia, para trazer uma palavra aos irmãos, né? Eu inicio dizendo que de 1886 a 1968, houve no mundo um teólogo suíço chamado Karl Barth.
Ele foi levantado para ser pastor e teólogo dentro de um período onde a teologia liberal estava ganhando muito espaço, onde a teologia liberal estava lançando raízes profundas dentro de vários seminários teológicos. E a teologia liberal, ela sempre foi e sempre será um veneno para a sã doutrina bíblica, pois ela aborda as Sagradas Escrituras como sendo algo que contém a palavra de Deus, mas que não é a palavra de Deus. A teologia liberal, ela ignora os aspectos sobrenaturais das Escrituras, milagres, ressurreição, e ela diz que tudo isso se resume a contos, que não são verdadeiros, não são históricos, mas que supostamente auxiliam para a fé, mas que na realidade é um tipo de ensinamento pernicioso e, para não dizer, maligno. E Deus levantou de 1886 a 1968 Calbart para ser uma voz no meio de uma geração. E dentro desta geração há um termo que ele utilizou a respeito de Deus, que ele descreveu Deus como sendo um ser totalmente outro. Por que ele diz que Deus é um ser totalmente outro? Ele disse isso porque os teólogos da sua época estavam tentando descrever Deus da mesma maneira que nós descrevemos pessoas. Então eles tentavam observar Deus e eles tentavam descrever Deus a partir da sua própria mente. Isso, dentro dos estudos, é tido como uma tentativa, de expressar um conhecimento empírico. Conhecimento empírico é aquele que você recebe através da influência das pessoas que te cercam. Você não tem nenhum estudo formal, mas são coisas que você vai recebendo, ensinamentos que você recebe da sociedade, que vão formando a sua mente. E eles, nesta época, tentavam formular uma ideia sobre Deus baseado neste tipo de conhecimento. E Calbart vem para dizer que Deus não pode ser analisado com base neste tipo de visão, mas que Deus é um ser totalmente outro. E como Deus é um ser totalmente outro, somente a palavra de Deus pode descrever quem Deus é de verdade. E é aqui que eu quero iniciar com você, porque muitas vezes, nós precisamos ser sinceros, a ideia que nós temos a respeito de Deus, ela é muito vaga. Nós concebemos Deus dentro da nossa mente de uma maneira que parece que nós comparamos Deus como se Deus fosse um homem evoluído, como se Deus fosse um homem aprimorado. Mas, como disse Calbart, Deus é um ser totalmente outro. E a minha proposta de pregação nesta noite é dizer para você que o único meio de conhecermos este Deus, que é um ser totalmente outro, que não pode ser descrito com palavras meramente tiradas da cabeça humana, nós só podemos conhecê-lo através das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus inspirada. Eu inicio com você neste momento, pensando um pouquinho no que disse aqui o salmista. Ele diz: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. O salmista apresenta Deus como um juiz do universo, e é um juiz que se apresenta, e ele chama toda a sua criação, ele chama todos os seres humanos à sua presença, porque ele tem um propósito de efetuar um julgamento. Deus é o juiz de toda a terra. Nós precisamos pensar a respeito disso, porque não existe juiz sobre a terra que tenha mais capacidade de julgar alguém do que Deus. Os irmãos muito bem sabem que os julgamentos, eles, no final das contas, eles são o resultado daquilo que está na mente do juiz naquele momento. O juiz vai julgar determinado caso, e conforme está o pensamento daquele juiz naquele dia, ele vai ou dizer que aquilo é favorável ou se aquilo é desfavorável. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, advogado, sobre uma situação, sobre um caso, e foi até engraçado a forma que ele expressou, porque eu falei para ele no que esse caso daria. Ele disse assim: olha, eu estou para dizer para você a seguinte questão: no dia que o juiz for julgar essa situação,
Essa situação pode tanto dar muito certo, como essa situação pode dar muito errado. Eu falei, meu Deus do céu, mas como é que nós vamos entender uma situação dessa? Ele diz, vai depender muito da mentalidade, da disposição, do pensamento do juiz na hora do julgamento. Mas isso não acontece com Deus. E eu te pergunto por que na hora de Deus julgar, Deus não tem imparcialidade. Sabe por quê? Porque Deus conhece e sonda o coração dos homens. A palavra de Deus vai nos dizer através de Jeremias, que enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto. E Jeremias diz, quem o conhecerá? Ele logo diz, mas Deus é aquele que sonda os corações. Você se lembra que Davi, no Salmo de número 139, ele vai fazer uma oração a Deus, e ele vai dizer, sonda-me, ó Deus, prova os meus pensamentos e veja se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você sabe por que Davi está fazendo essa oração? Porque ele é convicto de que só existe um ser no universo que conhece o coração de todos nós. É possível enganarmos as pessoas, irmãos? É possível nós nos parecermos algo diante das pessoas que de fato não é a realidade? Porém, isso não pode acontecer diante de Deus, porque Deus conhece o profundo do coração humano. E esse Deus, descrito pelo salmista, ele chama os homens e ele chama a terra ao julgamento. E eu quero que você entenda algo aqui neste momento. Eu preguei aqui domingo passado falando a respeito da base do amor de Deus. E eu disse que a base do amor de Deus é o relacionamento que a Trindade tem de amor. E a partir deste relacionamento de amor, Deus, que é rico em misericórdia, nos fez participantes deste laço de amor. E a nossa sociedade hoje, ela vai dizer que existe um atributo de Deus, uma virtude, uma qualidade de Deus que se sobressai acima das outras. E eles vão dizer que esta virtude é o amor. E aí eles distorcem essa realidade dizendo da seguinte maneira, uma vez que Deus é amor, então Deus é tolerante, Deus, Ele vai deixar as coisas acontecerem, Deus vai perdoar tudo, Deus vai colocar um pano quente sobre todas as coisas. Mas quem descreve isso está enganado, porque da mesma forma que Deus é amor, Deus também é justiça. Isso faz parte do caráter e do ser de Deus. Deus não poderia jogar pano quente sobre as circunstâncias da vida do homem, das circunstâncias do dia a dia das pessoas, porque se Deus jogasse um pano quente sobre essas coisas, Ele não seria Deus. Por quê? Porque Deus também é justo. Vamos caminhando por aqui, os irmãos já vão entender onde nós vamos chegar com essa palavra. E esse Deus justo está chamando a juízo o seu povo, Israel. Veja o que ele diz aqui no versículo 2, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Ele está dizendo que a partir de Sião, Sião é a cidade de Davi, Sião é Jerusalém, Sião é o povo de Deus, principalmente o povo de Judá, as duas tribos, Judá e Benjamim, que tiveram um compromisso com Deus até mais longo tempo, do que as 10 tribos do norte. E quando você vê, Sião sempre foi um testemunho de Deus no meio das nações. Israel foi um testemunho vívido no meio dos povos, porque através daquilo que Deus fazia no meio de Israel, era um testemunho para as outras nações pagãs, que se gloriavam nos seus deuses, que viviam sacrificando até mesmo os seus próprios filhos, em prol de terem benefícios, em prol de terem proveito na sua vida e no meio da sua sociedade. Mas Israel é um testemunho de Deus no Antigo Testamento, no meio dos povos e no meio das nações. E Deus está chamando Israel no Salmo 50 e está dizendo que eles precisam comparecer perante Ele para julgamento. Você sabe o que é interessante de entendermos aqui? Nós somos povo de Deus, e Deus deseja julgar no nosso meio. O apóstolo Pedro vai dizer uma palavra, ele vai dizer que já é tempo que comece o julgamento na casa de Deus. Por quê? Porque Deus deseja pôr em ordem a sua casa, o seu povo, os seus filhos,
para que mediante a ordem estabelecida no meio do povo de Deus, as nações possam ver o julgamento de Deus, começando pela sua casa e a partir da sua casa se estendendo pelo mundo. Deixa eu tentar descrever um pouquinho melhor isso aqui para você entender. Seria algo racional, seria algo adequado, seria algo verdadeiro, se eu tentasse resolver o problema da casa dos outros e deixasse a minha casa por resolver? Se, por exemplo, alguém me liga, uma tia minha, e diz assim: olha, estourou o sifão da pia, tem como você vir me ajudar? Claro, eu vou lá ajudar. Mas já faz uma semana que o sifão da minha pia está estourado e a minha esposa... Irmãos, é brincadeira, senão vai ter alguém batendo na porta de casa: ô pastor, arruma o sifão aí, é brincadeira, só uma ilustração, viu, irmãos? Aí faz uma semana que o sifão da pia da minha casa está por arrumar. Será que isso é coerente? Será que primeiro eu não tenho que resolver a minha própria casa e depois eu pensar em resolver a casa dos outros? Eu vou dar um exemplo claro aqui para os irmãos. Eu trabalho pastoreando a igreja, auxiliando há algum tempo. Eu trabalho já há algum tempo como obreiro, auxiliando com trabalhos de mocidade, com tantas outras pessoas, indo na casa de muita gente conversar, ajudar, aconselhar. Mas será que vale a pena eu tentar ajudar todo mundo e lá dentro da minha casa as coisas estarem em desordem? Será que isso é coerente? De forma alguma. Será que eu e você, que temos esta sensatez e este pensamento, será que nós deveríamos pensar que Deus vai deixar a sua casa, o seu povo, os seus filhos, andando de qualquer maneira para depois resolver o problema lá de fora? De maneira nenhuma. E é por isso que eu quero dizer para você que Deus está muitas e muitas vezes julgando no nosso meio. Deus está atuando e disciplinando as nossas vidas, porque através de nós o testemunho de Deus é bradado lá fora. Deus está formando no meio do seu povo um caráter polido, um caráter espiritual. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós havemos de julgar os anjos. E uma vez que Deus tem este propósito, Ele precisa trabalhar no meio do seu povo, para que a partir do seu povo as nações possam olhar e dizer: Deus está tratando com a casa dele, e daqui a pouquinho Ele passará a tratar com os homens que são lá de fora também. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? É realmente necessário que nós venhamos entender que o nosso Pai, Ele nos ama tanto, mas Ele nos ama tanto, que Ele deseja que nós possamos viver em justiça todos os dias da nossa vida. E é isso que Deus fez com Israel, e é isso que Deus está fazendo conosco, que somos o seu povo e a sua igreja. Há um segundo ponto interessante aqui, que uma vez que Deus está julgando dentro do nosso meio, que Deus está tratando com os nossos corações, Ele diz que o povo dele é congregado diante dele para que Ele efetue esse juízo. E logo em seguida, o que Ele vai nos apresentar é uma descrição de Deus a respeito da postura do seu povo diante da adoração. Ele vai dizer: escuta, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você, eu sou o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilho da sua casa, nem bode dos seus apriscos, pois meus são todos os animais do bosque e o gado aos milhares. Deixa eu tentar fazer você entender o que o salmista está nos dizendo. O Senhor está chamando a atenção do povo de Israel. Existe um problema no meio desse povo. Aparentemente, olhando, esse povo continua levando os seus sacrifícios ao templo. Este povo continua fazendo os rituais da lei, mas existe uma disposição de coração em que Deus está condenando a atitude deste povo, como se este povo estivesse pensando da seguinte maneira: nós vamos lá efetuar esse sacrifício, porque senão daí Deus começa a pegar no nosso pé, Deus começa a prejudicar as nossas lavouras, começa a prejudicar a fertilidade dos nossos animais, daqui a pouco Deus começa a enviar as nações e nos perseguir, vamos levar sacrifício lá a Deus. Você sabe qual que é a disposição deste coração, deste povo? É como se Deus estivesse clamando a eles, dizendo assim: traz sacrifício para mim, lembra de mim,
faz alguma coisa por mim. E tem uma frase que é muito dita, muitas vezes, e nós ouvimos, dizendo assim, que Deus precisa de você. Irmãos, isso é incoerente, porque Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Ele é Deus todo-poderoso, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é glorioso. É nós que necessitamos de ir diante de Deus e rogar a sua misericórdia e a sua graça. Somos nós que carecemos de Deus. E olha o que Deus vai dizer ao seu povo: eu conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. E ele disse: se eu tivesse fome, eu não teria necessidade de dizer a vocês. Por quê? Pois o mundo é meu e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabrito? Você sabe o que Deus está dizendo? Eu não estou pedindo para você trazer comida ao meu templo porque eu estou com fome. Porque se porventura eu estivesse com fome, algo que não acontece com Deus, Deus não pediria, não declararia ao homem, pedindo ao homem algo para comer, algo que lhe desse para saciar o seu estômago. O que Deus está dizendo? Os animais que vocês trazem sobre o meu altar não são para saciar a minha fome. O sangue dos animais derramado sobre o altar não é para matar a minha sede de forma alguma. Mas o que Deus vai clamar contra esse povo é dizer que eles precisam ter um coração que o faça com ação de graças diante de Deus. Vamos tentar entender isso aqui para nós. Como é que nós levamos a nossa adoração diante de Deus? Como é que nós nos portamos diante do Senhor no momento em que nós nos reunimos coletivamente ou individualmente para oferecer a Deus sacrifício de louvor? Como é que nós nos comportamos dentro do nosso coração quando nós nos chegamos dentro da casa de Deus? Eu estou enfatizando isso para você porque o Espírito de Deus tem me levado nestes últimos dias a refletir sobre a nossa realidade como igreja. Às vezes a gente olha alguns aspectos e a gente louva a Deus, porque existem aspectos muito positivos e favoráveis, mas existem também outras tendências que são perniciosas, que vão entrando devagarzinho no meio do povo de Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Esses dias atrás, um pastor, amigo, trocando mensagem com ele, ele fez uma reclamação, uma reclamação que eu acredito que se for conversar com outros tantos pastores, eles também vão fazer. Ele disse da seguinte maneira: não se escandalizem não se você faz isso, tá? Ele disse assim: olha, eu fico tão triste. Ele disse, não foi nem eu que disse, irmãos, tá? Para deixar bem claro. Ele disse: eu fico tão triste quando eu coloco mensagens no grupo do WhatsApp e as pessoas não respondem as minhas mensagens. Será que isso é normal, irmãos? Não balança a cabeça não, irmão, não se entrega agora não. Tenta manter firme, tá? Será que é normal isso acontecer? E naquela conversa com ele eu fiquei tão curioso, eu falei assim: você sabe que é verdade, E eu vou dizer para os irmãos que às vezes eu dou uma escrafunchadinha lá no grupo dos jovens, dou uma olhadinha no grupo das irmãs, para ver o que está acontecendo ali, para ver a movimentação dos irmãos. E às vezes eu vejo a liderança colocando alguma coisa lá e sabe o que tem de resposta? Se tivesse um grilo falando cri, cri, nem o grilo não aparece lá. E eu fiquei curioso, eu falei assim: mas o que será que acontece? Por que essas coisas vêm? E lendo e estudando um pouquinho sobre isso, uma coisa que me chamou a atenção, e é algo que eu tenho certeza que é verdadeiro: as pessoas não querem compromisso. Elas não querem se comprometer. É um problema não somente dentro da igreja, mas é um problema que envolve a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela tem se tornado cada vez mais rasa. Veja a nossa sociedade, quantos divórcios acontecem todo ano. As pessoas não querem compromisso, elas não querem casamento, elas não querem união verdadeira, elas querem um contrato. A hora que tiver tudo certo, não, beleza, nós estamos juntos, mas a hora que der errado, não, adeus, eu vou procurar outra pessoa que possa me ajudar. A nossa sociedade vive desta maneira, mas não pode ser assim no meio do povo de Deus. A sociedade relativiza tudo, diz que tudo depende do ponto de vista das pessoas, e isto é lá fora, mas no meio do povo de Deus existem padrões absolutos que nós devemos cumprir, em obediência e adoração, e reverência, e alegria e amor a Deus. Eu não sei o que a sociedade pensa, quer dizer, eu sei, mas eu não tenho que me importar com ela, porque eu faço parte
Quem veio aqui na quarta-feira se lembra, eu faço parte de outra cidadania. Eu faço parte de uma cidadania onde se respeita padrões, de uma cidadania onde se respeita a autoridade. Vou falar uma coisinha aqui só para os irmãos poderem relembrar. Provavelmente alguém que estudou há 30 anos atrás num colégio, como é que era a atitude de um aluno para com o professor? Vocês viam algum aluno batendo no professor? O que acontecia geralmente? Aquela régua de madeira, coisa mais linda. Estica o dedo aí, vaso. E dava uma reguada, né? Hoje em dia, né, os direitos humanos vai dizer, não, mas pegue um pouquinho a realidade dos valores. Nós vemos dentro da igreja uma desobediência, uma insubmissão às autoridades, e é reflexo da nossa sociedade. É por isso que eu tenho dito, e não vou me cansar até o último dia da minha vida, de dizer para você, que a palavra de Deus é o que deve ditar o padrão na minha vida e na sua vida. Não é a sociedade, não são os padrões caídos e falidos da sociedade, mas é a santa e bendita palavra de Deus. É nela que nós nos apoiamos, é ela que nos dá promessas fiéis e verdadeiras, é ela que nos diz que daqui a pouquinho aquele que há de vir virá, e ele não tardará, e quando ele vier, ele estabelecerá o seu reino de justiça. Se existem pessoas corruptas, se existem pessoas que fazem enganos e ludibriam pessoas, juízes que julgam causas erradas, eu não estou pensando nisso, mas eu estou pensando que eu vivo com base no juiz, que julgará os vivos e os mortos segundo a reta e verdadeira justiça. É a ele que nós nos dobramos. E é por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, nós precisamos rever os nossos conceitos de padrões de vida. Porque, como eu ouvi um dia, li na verdade uma biografia de um irmão, ele dizendo assim, sobre a questão da oração, ele disse, muitos cristãos, eles passam o dia todo totalmente desconectados de Deus, e quando eles entram na igreja, eles acham que é possível fazer uma oração espiritual. Mas a oração espiritual, ela é resultado de alguém que já está em comunhão com Deus. Quantas vezes os irmãos já ouviram aqui? Vários pastores já estiveram sobre esse púlpito e provavelmente disseram, o culto começa na sua casa. Por que eles dizem isso? Porque o culto a Deus não é somente quando nós estamos aqui, é quando nós estamos em qualquer outro lugar. Porque a nossa vida, ela deve ser um sacrifício vivo e agradável a Deus em todos os lugares. E é por isso que Deus está dizendo contra Israel, Ele está dizendo, vocês vêm aqui e trazem essas coisas, são coisas externas, são ritualísticas, mas e o coração de vocês? Jesus censurou os fariseus dizendo assim, bem diz a palavra de Deus a respeito de vocês, que este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. Este não é momento para vivermos um ritualismo, algo que somente acontece aqui dentro. Deus deseja uma vida de integridade. Deus deseja que os nossos jovens, os nossos moços vivam uma vida de um namoro santo e sadio. Deus deseja que os padrões do nosso casamento não sejam daqueles virados nessa sociedade, se não der certo eu me separo. Os padrões de Deus são mais elevados. Deus deseja a santidade de todos nós, para a glória do nome dEle. Não vamos deixar de forma alguma, irmãos, de receber esta orientação da parte de Deus aos nossos corações. Então devemos entender uma coisa, que Deus não precisa de nós, mas Deus, por misericórdia, Ele nos salva e Ele nos usa, Ele nos chama para trabalhar e fazer a sua vontade. O prejuízo, se fizermos ou não fizermos, é de quem? Não tem gente que fica falando, mas pelo amor de Deus, Deus te deu um dom tão maravilhoso, volta. Quem que precisa? Eu não estou falando que os irmãos não têm que fazer isso, os irmãos têm que falar, tem que chamar a atenção. E às vezes tem uns que são até terroristas gospel, né, irmãos? Não quer voltar hoje? Pode ser que um carro te pegue amanhã na estrada, né? E começa a ameaçar. Mas o que Deus está nos levando a entender aqui é que nós carecemos dEle. Nós precisamos dEle. Ele é a nossa fonte de vida. Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de prazer. Pode nos faltar tudo, mas não pode nos faltar a presença de Deus nas nossas vidas. Isso não pode faltar de forma alguma.
Nós é que precisamos dele. Veja o que a palavra de Deus vai nos dizer. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Olha o verso 15. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Você sabe o que Deus está dizendo? Leve diante de mim os teus sacrifícios com ações de graças. Você sabe o que é a ação de graça? É uma atitude de render louvor grato a Deus. É alguém que olha para Deus e diz assim: muito obrigado, Senhor. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Eu e minha esposa vínhamos orando por uma situação e nós fizemos o propósito de orar durante a madrugada, durante alguns dias, por esse propósito. E eu conversei com ela, né? Eu disse para ela: eu acredito que Deus não está concedendo o pedido do teu coração, porque Ele quer trabalhar num ponto aqui com você. Falei: a partir do momento que você entender esse ponto aqui, Deus vai mudar essa situação. E nós começamos a orar de madrugada e ela começou a se conscientizar daquela realidade. Alguns dias se passaram e a resposta de Deus veio em oração. Você sabe o que eu fiz naquele momento? Eu me juntei com ela, chamei ela e nós dois rendemos graças a Deus. Nós dedicamos oração a Deus, porque eu tinha certeza e convicção de que não dependia de mim ou dependia dela, mas da misericórdia e da graça de Deus. E como que nós devolvemos isso a Deus? Não retribuindo, tentando pagar, mas levantando as mãos aos céus e dizendo: bendito seja o Senhor, que tem concedido graça sobre nós, que tem concedido a tua misericórdia sobre nós. É isso que Deus deseja de nós, um coração que se abre diante dele em gratidão e louvor ao seu nome santo e bendito. E é por isso que ele diz aqui no versículo 15: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Foi o que a irmã Diva disse aqui no testemunho. Invocou o nome do Senhor e Deus livrou. E ela subiu aqui e rendeu graças ao nome do Senhor. É isso que Deus deseja de nós. Vamos seguir aqui para nós ganharmos tempo. O quarto ponto é Deus chamando a atenção do povo e Ele fazendo uma repreensão diante do povo. Ele julgando o povo e fazendo uma repreensão. Tem 5 pontos aqui que são pontos de repreensão que Deus faz contra o seu povo. Versículo 16 diz assim: mas ao ímpio, diz Deus, de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Do que adianta você verbalmente falar as coisas, mas na prática você acaba deixando a desejar? E olha os 5 pontos que ele diz a desejar. Você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe qual que é uma das virtudes características de um salvo? É alguém que é inconformado consigo mesmo. Eu vou repetir para você: a característica de um salvo é alguém que é inconformado consigo mesmo. Por quê? Porque ele começa a perceber que existe um desejo sempre maior no seu coração de viver uma vida de mais integridade na presença de Deus. Pega comigo aqui Mateus capítulo 5. Você tem pelo menos 8 bem-aventuranças ali, e aquelas bem-aventuranças, elas são um degrau em direção a Deus. A primeira bem-aventurança vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra pobre de espírito, ela significa alguém que não tem recursos espirituais suficientes. Alguém que não tem, financeiramente, espiritualmente falando, não tem recurso nenhum para si mesmo. Logo que vem depois, alguém que não tem recurso, é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então você tem alguém que é pobre de espírito, em seguida você tem a pessoa chorando pela condição de pobreza. Terceiro, que você tem é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você se lembra que em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz: tomai sobre vós o meu e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu já disse para os irmãos aqui que quando você pegava uma junta de bois, o que é uma junta de bois, irmãos? Vamos ver se os irmãos sabem, né? 2 bois juntos, né? É uma matemática que não tem dificuldade, né? Uma junta de bois é 2 bois juntos. O boi da direita geralmente era o boi treinado, era o boi mais experiente, mais velho. E quando você ia colocar um boi na esquerda, você colocava um boi mais novo,
Porque aquele boi mais novo é geralmente aquele que não tem o tato para andar com aquele jugo sobre o pescoço. Mas o boi treinado na direita, ele caminha devagarzinho, no passo necessário, enquanto o boi da esquerda, que é destreinado, ele vai se mexendo, e aquela canga, aquele jugo, vai ferindo o seu pescoço todos os dias, até o ponto que ele começa a se acalmar. Você sabe o que Jesus está dizendo para nós? Que Ele vai fazer a mansidão acontecer nos nossos corações, mas através de muitas circunstâncias aonde nós vamos nos debater. Querido irmão, faça uma reflexão no teu coração. Eu já disse isso para os irmãos, e isso é importante nas nossas vidas. Você percebeu quantas vezes tribulações aparecem na tua vida? Você já percebeu que algumas delas às vezes permanecem algum tempo com você? Você fica alguns meses, às vezes até alguns anos sofrendo ali, e depois se diz: de Deus, do que valeu tudo isso? Deus treinou o teu coração e ensinou você a ter paciência, a você ter calma. Não é? Acontece com você quando você recebe uma notícia que você não gosta, de você ficar agitado com aquilo, preocupado com aquilo. O que eu vou fazer nessa circunstância? Deus está treinando o teu coração. Nós somos o boi imaturo da esquerda, mas Jesus é o nosso boi treinado da direita, que Ele vai nos ensinar a andar com mansidão, Ele vai nos ensinar a ter calma, a ter paciência, a não sermos desesperados, a não ficarmos preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Você está preocupado hoje com o dia de amanhã? O que vai ser o dia de amanhã? Eu nem sei se eu e você estaremos no dia de amanhã, mas nas mãos de Deus está a nossa vida. Se o dia de amanhã chegar, Deus se encarregará de conduzir as nossas vidas segundo a sua vontade. É isso que Deus deseja de nós. E ali, aprendendo que nós somos pobres de espírito, chorando pela nossa condição, aprendendo a se submeter a Deus, que aí vem a quarta bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você sabe o que é alguém que tem fome e sede de justiça? É alguém que conhece o seu próprio coração. Ele sabe que ele é fraco, ele sabe que sem Deus ele não pode vencer, ele sabe que sem a graça do Senhor o pecado pode lhe vencer, a carne pode lhe vencer, mas ele sabe que se Deus, o poder da nossa vida espiritual estiver conosco, nós vencemos o pecado, nós vencemos a carne, nós vencemos Satanás, para a glória do nome do Senhor Jesus. É a nossa dependência de Deus, é a nossa dependência total do Senhor. E é por isso que o salmista diz: nós não podemos odiar a disciplina, porque a disciplina de Deus nos ensina a viver perseverantes. Ele ainda diz: você se associa com um ladrão. Ele diz: você se associa com adúlteros. Você abre a boca para o mal, e a sua língua trama enganos. E por último ele diz: senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho da sua mãe. São as queixas que ele tem, Deus tem contra o seu povo. Você não se submete à minha disciplina. Ele diz: você se colia com pessoas que estão fazendo coisas erradas. Você promove e apoia atitudes adúlteras, promíscuas. Você se junta com pessoas para tramar o mal contra outros. E por fim ele diz: você se senta para difamar o seu próprio irmão. Você sabe o que Deus está dizendo para nós? Para checar o nosso coração. Agora não é aquele momento de dizer assim: fulano tinha que estar aqui agora. Essa palavra é para o fulano. Não, irmãos, a palavra é para mim. A palavra é para nós. Precisamos checar o nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Com quem você tem conversado no Facebook? Com quem você tem conversado no WhatsApp? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que compõem as suas redes sociais? Você tem falado com pessoas que estão pervertendo o coração? Irmã, cuidado com os leões. Irmão, cuidado com os leões. Cuidado com as feras que querem devorar você, querem destruir a tua vida. Cuidado com isso. Cuidado com as pessoas que sorrateiramente vêm querendo envolver você com conversinhas tolas e baixas para te fazer tropeçar. Cuidado. Eu estou dizendo isso para você porque as redes sociais são um caminho fácil, que vai informação e vem informação. Mas cuidado. Cuidado com aquilo que os teus filhos estão vendo nas redes sociais. Às vezes estão seguindo gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, gente que é promíscua. Cuidado.
Depois não adianta dizer assim, o meu filho se perdeu. Foi você que viu o teu filho se perder e não ajudou. Misericórdia, Deus, de nós. Nós não podemos deixar passar e dizer que é tudo normal. Não é normal, irmãos. Eu não estou falando mal da rede social, é uma benção. A nossa mensagem vai parar no Facebook, como disse o pastor Gerson, a palavra vai chegar em muitos lugares. Mas é uma mesma via que leva a coisa boa, mas pode trazer coisa ruim. Cuidado. Cuidado com os laços, cuidado com as seduções, cuidado com a Jezabel, cuidado com aquilo que pode cercar você e te privar da graça de Deus. Cuidado. Estou dizendo isso para você, você sabe por quê? Porque Deus te ama, porque Deus não quer ver você prostrado, porque Deus não quer ver você fragilizado e caído no chão, mas Ele quer te ver de pé. Ele quer te ver como um soldado que, apesar de derrotas e dificuldades que já ocorreram na tua vida, Deus quer te ver de pé, fortalecido, como um soldado, com a arma de Deus na mão empunhada, para que você possa vencer a cada dia. Recebe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. É Deus que está tendo misericórdia de você e cuidando da tua vida. Não se colie com aqueles que estão vivendo de uma maneira promíscua. Não se colie. Isso é a parte. Mas eu vou perder essa amizade, não importa. É melhor perder a amizade com alguns homens aqui, mas não perder a amizade com Deus. Sabe o que Deus diz aqui para nós? Ele vai nos informar. No versículo 21. Tu tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Aqui que é o ponto que eu quero chegar com você. Às vezes nós temos um pensamento sobre Deus, como se Deus fosse conivente com as nossas atitudes erradas. Eu tenho certeza que Deus é um Deus de misericórdia. Eu tenho certeza que hoje mesmo, eu e você podemos ter cometido falhas. Pode acontecer? Pode acontecer. É desejável por Deus? Não. Deus deseja que a gente viva uma vida de integridade na presença dEle. Mas existe uma coisa aqui, que às vezes o pecado vai nos cegando. Como diz o escritor aos Hebreus, tende cuidado, irmãos. Jamais haja em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O coração de incredulidade é aquele que Satanás vai sugerindo sorrateiramente. Mais ou menos o que aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden. Se eu perguntasse para você aqui nessa noite, Satanás mentiu para Eva, o que você me diria? Sim ou não? Você sabe o que Satanás fez? Ele falou uma meia verdade para Eva. Por quê? Ele disse assim que no dia que ela comesse daquele fruto, ela conheceria o bem e o mal. Isso é verdade? É verdade. Porque ela passou a conhecer o bem e o mal. Mas aonde está a meia verdade? E os irmãos sabem que meia verdade não existe. Meia verdade é mentira. A meia verdade se consiste que ele disse que ela passaria a conhecer o bem e o mal, mas ele não disse para ela que ela conheceria o bem e o mal, mas não teria poder para evitar o mal no seu coração. Isso ele não disse para ela. Satanás ainda continua trabalhando da mesma maneira que foi no Jardim do Éden. Quando alguma coisa perniciosa entra na mente, ele começa a trabalhar, ele vai dizer assim, não, mas não é bem assim. Não é assim que vai acontecer. Você não vai sofrer essas consequências. Deus é bom. Ele não vai deixar você padecer. Não, não é bem assim. Não foi assim que Deus disse. Ele vai querer perverter dentro da tua mente a verdade da palavra. Mas você sabe o que você tem que fazer? Nessa hora você tem que fazer como Jesus, lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Quando Satanás chega depois de 40 dias e 40 noites. Jesus está fraco do corpo e ele está fraco da mente. Ele está debilitado porque não comeu e nem bebeu aqueles 40 dias. E Satanás chega para ele e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E eu pergunto para você, como é que Jesus venceu a tentação? Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu pela palavra. Satanás, não contente, pega e leva Jesus até o pináculo do templo. E ele diz, se joga daqui para baixo, porque está escrito. Está escrito mesmo, ele citou a Bíblia, Salmo 91. Ele vai dizer, está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem e você não tropece com o pé em nenhuma pedra. Ele citou o Salmo 91, mas citou a metade do Salmo. Porque se Jesus ouve o que Satanás está fazendo, dizendo,
Ele estaria obedecendo a Satanás e não a Deus. É por isso que Jesus olha para ele e, respondendo baseado na palavra de Deus, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe o que Jesus está dizendo? Ele está olhando para Satanás e Satanás está dizendo: se joga daí, porque os teus anjos vão pegar você e não vão deixar você cair. E Jesus está dizendo: eu não vou tentar a Deus, porque Deus não me mandou se jogar daqui de cima. Se Deus mandasse Jesus se jogar dali de cima, aí sim ele poderia. Mas se ele obedece a Satanás, então Satanás seria o seu Deus e não o Pai. E quando vai se finalizando, Satanás, não contente, coloca Jesus diante de todos os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus mais uma vez vence pela palavra. Ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Deus não é igual eu e você, que às vezes somos aquele espírito de paisão. Não, é assim mesmo, é a fase, é a idade. Não. Deus é longânimo. A palavra longânimo em inglês, ela é long suffering. É longo sofrimento. Você sabe o que acontece em Deus? Deus espera, espera, espera e espera. Mas chega um dia que o cálice de Deus enche e aí ele sai para fazer justiça. É por isso que eu estou dizendo para você, como diz a palavra de Deus, que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmãos, eu estou dizendo isso para você, mas o meu coração treme de temor na presença de Deus. Porque Deus está de olho na sua família e pode ser que Deus esteja suportando longamente a minha atitude e a sua atitude. Mas que essa seja a noite de arrependimento. Que essa seja a noite onde nós vamos nos quebrantar diante de Deus e dizer: Deus, eu não quero mais. Eu não quero receber, Senhor, julgamento sobre mim, mas eu quero receber graça nessa noite, pedindo perdão ao Senhor por aquilo que eu tenho feito. Querido irmão, reflita aí. É para nós essa palavra. O que tem no nosso coração que está nos impedindo, que está obstruindo e que está proporcionando um caminho aonde o cálice de Deus pode estar se enchendo? Pensa aí comigo, reflita nessa noite. É a mensagem que Deus tem para mim e para você. Mas ele vai finalizar dizendo para nós: existem 3 coisas que ele nos pede. A primeira delas é: considere isso. Leve isso em consideração. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Você estava olhando a notícia sobre a Covid-19 pela televisão, e daí você viu que muitas pessoas estavam morrendo. Aí você diz assim: isso aí realmente acontece. Puxa, quantas famílias estão morrendo, né? Mas e o dia que alguém próximo de você veio a falecer? O que aconteceu com você? Não deu um gelo maior? Você ficou pensativo: rapaz do céu, eu pensei que estava difícil, mas tem gente aqui próximo acontecendo comigo, próximo de mim, acontecendo aqui. O que Deus está dizendo para nós precisamos considerar. Nós precisamos levar em consideração aquilo que Deus está nos dizendo no dia de hoje. A segunda coisa que ele diz é que aquele que oferece sacrifícios de ação de graça, esse glorifica a Deus. A primeira coisa é considerar os nossos caminhos. A segunda é se converter daquilo que está errado e passar a viver com alegria na presença de Deus. Eu vou fazer uma coisa para você, vou dizer para você nessa noite. Você tem sentido prazer e alegria em Deus? Você tem se alegrado na presença de Deus? Deus tem sido a maior alegria no seu coração? Você pode dizer como Asaf: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Eu me lembro de um testemunho de um irmão a respeito dessa passagem, que um dia ele estava na igreja e o pastor citou essa palavra do Salmo 73. E ele, de olhos fechados, estava citando junto com o pastor. E ele disse: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E ele pensou: não, no céu não tem ninguém que eu deseje mais além de Deus. Mas quando chegou na terra, não há quem eu deseje mais além de ti, ele parou e ele disse assim: Senhor, aqui na terra tem alguém que eu desejo mais. Ele estava com uma paixão no coração por uma moça. E ele falou assim: infelizmente eu não posso dizer que na terra não há quem eu deseje mais além do Senhor. A partir desse dia, o Espírito Santo de Deus começou a tratar no coração dele, porque aquela moça, ela tinha algum tipo de atitude, né? Inclinada para a devassidão, para o mundanismo. E o Senhor falou ao seu coração dizendo para ele: você precisa fazer uma escolha. Ou você entrega o teu coração para mim, ou você entrega o teu coração para ela.
E foi difícil, irmão. Alguém já se apaixonou aqui? Tem alguns que já até esqueceram como é que era, né, irmãos? Olha, oh, glória a Deus, irmão. Unção do irmão Luiz. Receba aí, irmãos. Ele diz que sente até hoje. Receba em nome de Jesus. E a irmã Diva agradece. E ele ficou por muitos dias pensativo no seu coração, refletindo. E ele disse assim: Senhor, eu vou abrir mão desse relacionamento. E aí ele pôde orar diante de Deus: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Os anos se passaram, alguns anos se passaram, e ele voltou a encontrar aquela moça. E não é que agora o relacionamento deu certo e os dois se casaram? Você consegue entender o caminho de Deus? Deus quer tirar algum ídolo do nosso coração, porque Ele não vai compactuar com nada mais dentro do nosso coração, a não ser com Ele mesmo. Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou ele agrada a um e aborrece o outro. Não tem, é incompatível. E é por isso que nessa noite Deus nos chama dizendo: renda graças a mim, adore a mim, busque a mim, tenha o teu prazer em mim, cante louvores ao meu nome, veja a minha obra na tua vida, o que eu tenho feito por você, o livramento que eu te dei da morte, do inferno. Eu justifiquei você, eu perdoei os teus pecados, eu te dei nova vida, eu te dei um caminho para trilhar, eu te dei uma esperança, eu te dei uma história. É isso que Deus tem feito, fez e fará por nós todos os dias da nossa vida. E a palavra de Deus finaliza dizendo: e ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus, diz o versículo 23. Eu finalizo essa palavra agora nesse momento, dizendo para você: vamos se colocar de pé? Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. Eu não quero constranger ninguém, mas aí no teu lugar, de olhos fechados, fecha os teus olhos e fale com Deus. E diga como Davi: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, prova os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas vontades. Oh, Senhor, diga para Ele se existe alguma coisa que está te impedindo de ter uma comunhão mais profunda, de ser cheio do Espírito Santo, de ver os dons que Ele te deu afluindo no teu coração. Diga nessa noite a Deus: Deus, o que tem impedido isso, Senhor? Cumpra-se em mim a tua vontade. Vamos orar a Deus? Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, primeiramente, Senhor, pedindo da tua parte misericórdia sobre nós. Nós vimos na sua palavra, Senhor, um pouquinho a respeito da tua justiça, e que o Senhor conhece o profundo do nosso coração. Nós não estamos aqui, Senhor, para achar ou pensar que o Senhor é conivente com a nossa postura errada, de forma alguma. Mas o Senhor sabe da nossa limitação, e é por isso que eu te peço neste momento, Senhor, reveste os nossos corações, dá-nos graça, Senhor, para abandonar tudo aquilo, Senhor, que nos prende de viver uma vida mais plena na tua presença. Aquele tipo, Senhor, de amizade que está me puxando para fora daquela comunhão mais profunda com o Senhor, aquela amizade que está influenciando o Senhor a mais, ao invés de eu influenciar, eu estou sendo influenciado por ela. Senhor, estende as tuas mãos, aqueles que verão esta mensagem, Senhor, que possam também ouvir de lá e entender que nós precisamos ter um conhecimento profundo a respeito do juiz de toda a terra, daquele que conhece os nossos corações. Mas nós suplicamos por misericórdia, e nós te pedimos, Senhor, transforma a nossa alma, modifica o nosso pensamento e guia-nos pelo caminho direito, Senhor, pelos caminhos que te agradam, que glorificam o teu nome santo. Pai, estende as tuas mãos de misericórdia sobre nós e nos ajuda para que a nossa vida seja uma vida de deleite na tua presença, de prazer e satisfação no Senhor e de glorificação ao teu nome santo e bendito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome assento, por gentileza. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Canta, igreja. Fala, Deus. Se alegra atendo ao teu mandar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos no domingo e hoje é o primeiro dia da semana, né? Nós estamos iniciando em adoração ao nome do nosso Deus, mas a semana continua, né? Nós temos
Na quarta-feira, o nosso culto de ensino da palavra. Na quinta-feira nós temos o nosso curso de IBADEP. Até apelo aos irmãos, o pastor Gerson já está com 4 livros já, né, pastor Gerson? Dos irmãos que fazem o curso do IBADEP, para que os irmãos venham, procure o pastor Gerson, ele vai estar passando para você, e você dá continuidade no curso do IBADEP, né? Que é um aperfeiçoamento para o ministério, aqueles que querem trabalhar, entender um pouquinho mais a realidade do ministério. O curso do IBADEP é importantíssimo. Também você que tem desejo de cursar, também, né, nos procure, a mim, o pastor Gerson. Nós temos o Douglas, o cooperador Douglas, que ele passa a assumir a secretaria do curso. Então, ele vai ficar responsável pela entrega dos livros, a coleta dos irmãos, dos valores, né? Mas, como hoje ele não está presente, se quiser procurar o pastor Gerson, pode procurar, que ele vai estar anotando o teu nome. Se você já é aluno, pegue o seu livro, né, procure acertar também os valores. E se você quer passar a ser um aluno do IBADEP, também passe o seu nome para ele. Você vai estar ingressando neste curso, que vai te ajudar muito a servir a Deus qualificadamente, né? Como o Senhor deseja de nós. No sábado nós temos culto da nossa juventude, né? Na direção o irmão Júnior e o cooperador Ederson também, né? Eu tenho certeza que será uma bênção, né? Ontem tivemos o culto dos adolescentes, o presbítero Juscelino esteve nos representando aqui. Ontem eu tive que pagar uma dívida com a minha esposa, irmãos, né? Nós fizemos aniversário de casamento e ela trabalhou toda a semana, né? E aí, se eu não acerto essa dívida, depois pode ser que alguma coisa aconteça, né? Pode ser que ela continue me amando mais ainda. Então, para não arriscar, nós ontem comemoramos essa data para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso que eu não estive presente aqui, mas fiquei sabendo que foi o culto abençoado, né, irmão Juscelino? Graças a Deus por isso. E sábado que vem o culto da mocidade também será uma bênção. Reforço aqui que nos domingos pela manhã, 9 horas, estamos tendo escola bíblica dominical, né? Tem sido uma bênção aprender um pouquinho a respeito do discipulado cristão. E eu tenho certeza que vale a pena você vir também participar. E à noite, às 19 horas, nós teremos um abençoado culto em nome do Senhor Jesus. Tem um aniversariante aqui, né? Oração pela Stephanie, que faz aniversário amanhã. Cadê a Stephanie? Ah, está aqui. Então, Stephanie, por gentileza, se você puder descer ali, nós vamos fazer uma oração. Tem mais alguém, irmãos, que fez aniversário essa semana? Dia 11, eu ouvi um 11 aqui. Vem cá então, irmão Estevão, nós vamos fazer uma oração pelo irmão também, né? O senhor preparou uma bênção para o irmão Estevão, com o cara dessa, eu vou deixar ele contar aqui, né? É melhor ele contar do que nós. Que o senhor preparou um caminho lá de trabalho para ele, que agora é bem mais fácil dele estar cultuando conosco aqui no final de semana, né? Ah, a irmã Rosalina estava com a mão abaixada, ela vem cá, irmã Rosa. Como é que é, irmã Josilene? Está se escondendo, né? Eu acho que o medo é a questão do bolo, né? Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, tem bolo lá, nós vamos tudo, né? E o Moliezer lá já dá conta de tudo isso aí. Graças a Deus. Tem mais alguém, irmãos? Nós queremos orar pelos irmãos, pedir a graça de Deus. São só esses, né? Então vamos se colocar de pé e nós vamos finalizar este culto em gratidão e adoração ao nome do Senhor Jesus. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos finalizar este culto aqui, Senhor, mas nós queremos continuar, Senhor, vivendo uma vida em Tua presença de adoração todos os dias, Senhor. Pai, também nós incluímos nesta noite em oração a vida da Stephanie, do irmão Estevão e da irmã Rosa, Senhor, que completaram nestes dias mais um ano de vida, Senhor, e nós queremos agradecer ao Senhor, como disse a sua palavra, ações de graça ao Senhor pela vida destes irmãos, que tem sido uma bênção a esta igreja. Que o Senhor continue a cada dia, Senhor, concedendo a tua graça, concedendo saúde, sabedoria, que eles continuem sendo, Senhor, nas suas famílias, nesta igreja e no meio da sociedade, Senhor. Ó Pai, flechas nas tuas mãos, que continuarão pregando a tua palavra e levando o testemunho do Senhor. Eu também oro pela tua igreja, pelo teu povo que aqui esteve presente nesta noite, por aqueles, Senhor, que não puderam vir, por aqueles que verão, Senhor, a gravação deste culto. Senhor, estende as tuas mãos sobre o teu povo, Senhor. Eu tenho certeza que em breve, Senhor, dentro de algum período curto de tempo, veremos, Senhor, este povo todo reunido aqui nesta igreja, sem temor, sem restrição, adorando e bendizendo o teu nome santo e bendito. É o desejo do nosso coração, Pai, e é a nossa oração ao Senhor também. Eu também peço nesta oração que o Senhor leve cada um dos teus filhos em paz de volta para os seus lares, que eles tenham uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Usa-os aonde eles estão, para que o teu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos...
Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.